Aí na página 93, né, nós temos aí o mundo depois da guerra, né? Terminar a guerra, a Europa estava em ruínas, certo, pessoal? Cidades importantes como Stalingrado, Londres, Berlim, Paris, Kiev, Varsóvia na Polônia, entre outras, estavam completamente arrasadas. Cerca de 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra. 20 milhões somente na União Soviética e 6 milhões de judeus, dentre esses 60 milhões. A guerra destruiu tudo que vocês imaginarem: pontes, hospitais, prédios, estradas, monumentos de valor histórico, como por exemplo o Mosteiro de Monte Cassino na Itália, entre outros. A força militar da União Soviética favoreceu no pós-guerra a expansão de sua influência no leste da Europa. Os Estados Unidos assumiram a reconstrução na Europa Ocidental e ampliaram sua influência na região. Sob os escombros da velha Europa nascia um mundo dividido entre capitalistas e socialistas, que aí, de um lado, os capitalistas seriam liderados pelos Estados Unidos e os socialistas liderados pela União Soviética, e aí resultou no outro conflito ideológico a nível mundial que perdurou praticamente a segunda metade do século XX, que foi a Guerra Fria, certo? Nós temos aí como um dos exemplos de destruição a cidade de Dresden, na Alemanha, de 1945, consumou como um dos atos mais condenáveis da ação aliada na guerra. A cidade alemã de Dresden, principal região da Saxônia, dos mais belos centros da arte barroca da Europa, foi bombardeada por mais de 800 aviões de coalizão aliada. Quando o dia raiou, 311 aviões bombardeio dos Estados Unidos voltaram a atacar o que restava da cidade. Não havia justificativos para a destruição de Dresden, pois não existia ali concentração de tropas, fábrica de material bélico ou qualquer outra atividade que justificasse minimamente a tamanha destruição. Ou seja, pela leitura que nós fizemos, se a gente for fazer uma problematização, primeiro, por que destruir essa cidade? Qual era o valor que ela tinha? Já que, segundo o próprio texto, não havia ameaças ou possíveis inimigos para reagirem contra a ação dos aliados, né? Então foi uma cidade que acabou sendo destruída de forma inútil pela ação militar, muitas vezes desenfreada e descontrolada por parte do grupo dos aliados, sobretudo pela ação dos Estados Unidos. Bom, por fim, aí a culminância após a Segunda Guerra Mundial foi a criação da Organização das Nações Unidas. Entre abril e junho de 1945, realizou-se em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, a Conferência de São Francisco sobre a Ação Internacional. Representantes de 50 países, entre eles o Brasil, discutiram a configuração do que viria a ser a ONU e elaboraram uma carta de princípios, a Carta das Nações Unidas. Tem um trechinho no livro, na página 93, deste documento que afirma a criação dessa entidade internacional para intermediar nos conflitos internacionais no pós-Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, certo? A carta foi ratificada pelos países, pelos signatários, ou seja, os países que fizeram parte desse processo de elaboração, e no início de 1946 foi iniciada a primeira Assembleia Geral da ONU, iniciada em Londres, mas a sede da ONU fica nos Estados Unidos. A ONU tem como seus principais objetivos manter a paz e a segurança internacionais e possibilitar a cooperação entre todos os países para resolver os problemas de caráter mundial. Para isso é estabelecido princípios, países membros são iguais e soberanos, e que todas as controvérsias internacionais devem ser resolvidas de modo pacífico, sem ameaçar a paz, a segurança e a justiça internacional. Certo? Então,
Primeiro, a criação da ONU, o objetivo era garantir a paz internacional, a segurança. Os países membros têm que ser soberanos, colaborar para esse processo de pacificação, né? E nesse contexto também foi aprovada a questão dos direitos humanos, né? A nível internacional, né? Principalmente após os crimes de guerra e, sobretudo, as ações que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial e especificamente a relação do Holocausto, em que os judeus e outros grupos considerados inimigos dos nazistas passaram por torturas e qualquer outra atrocidade que não seja de caráter humanitário. Aí nós temos aqui a imagem, né, de uma das ações da ONU, né? Aí nós temos aqui a brasileira Berta Lutz, né? Representou o Brasil na Conferência de São Francisco em 1945, com a exceção da Carta da ONU da Igualdade de Direitos de Homens e Mulheres. Foi uma das reivindicações das diplomatas latino-americanas lideradas pela cientista brasileira Berta Lutz, né? Ou seja, né, a partir da pós-Segunda Guerra, né, os movimentos de justiça social, de igualdade social, igualdade de gênero, né, principalmente as mulheres terem conseguido mais direitos, mais atuações nos diversos campos da sociedade mundial. É isso, né? Encerramos aqui mais uma videoaula, né? Temos aí as referências bibliográficas, né, nas quais a gente utilizamos para a pesquisa, para a produção desses slides. Dentre os vídeos, né, temos as leituras dos textos, vocês acompanhem, que praticamente está na mesma sequência do livro. Resolvam as atividades e até a próxima videoaula.